Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres maravilhosas, mulheres amadas, mulheres empreendedoras e também não empreendedoras que vão partilhar desse tempo precioso aqui comigo de 8 semanas de devocional. Isso mesmo, gente. Nós vamos iniciar hoje uma sequência de lives com esse devocional aqui, ó. Mulheres enraizadas. Eu vou explicar bem rapidinho, só hoje, que é a nossa primeira live, a live de abertura, mas nas próximas a gente já vai abrir aqui e já vai iniciar o devocional, tá bom? Porque eu vou deixar gravado para quem não pode estar aqui, mas vocês sabem que é sempre mais precioso estarmos juntas ao vivo aqui. Podem convidar outras amigas, podem convidar outras mulheres para estarem aqui. Esse devocional aqui, gente, ele não é aquele devocional de 365 dias, tá? Ele é um devocional específico para mulheres, é o devocional da Viviane Martinello, e ele é dividido por semanas. Então, são 8 semanas e cada semana nós vamos trabalhar um tema específico, tá bom? Então, esse é o devocional que a gente vai acompanhar aqui por 8 semanas. É maravilhoso, é precioso, eu já estou fazendo ele e conforme eu fui avançando, eu fui sentindo cada vez mais desejo de compartilhar aqui com vocês, tá bom? Sempre depois que nós terminarmos aqui a nossa live, eu vou deixar salvo por 24 horas aqui no perfil e depois eu tiro do perfil e eu mando ela lá pro YouTube. A gente vai fazer uma playlist lá no YouTube, porque depois quem quiser fica mais fácil de encontrar, fica mais fácil para vocês compartilharem com outras amigas. Que lindas, quantas mulheres maravilhosas chegando aqui para termos esse tempo precioso com Deus. Bom dia com alegria para você também, Ana. Mulheres, vamos fazer a nossa oração, né? Convidar o nosso amigo cheiroso, maravilhoso, Espírito Santo, para estar aqui com a gente hoje, nesse momento, nesse devocional e no nosso dia, tá bom? Então, aí onde você estiver, feche os seus olhinhos, curve a sua cabeça em referência e vamos orar juntas. Querido Deus e Pai, nós queremos convidar a Ti, Jesus, Espírito Santo, a estar conosco aqui nessa manhã, a estar conosco nessa live, aonde a minha voz estiver chegando, aonde essas mulheres estiverem, não importa se é no trânsito, se é em casa, se é fazendo os afazeres, mas que de alguma forma, Espírito Santo, que você possa conversar com elas, que você possa ministrar ao coração delas. Aqui você tem total liberdade, que não seja mais eu, mas sim você, Senhor, que não seja mais eu a falar com essas mulheres, mas que o Senhor possa falar através de mim para essas mulheres. Nós queremos consagrar, Senhor, o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa e todas as coisas são consagradas a Ti. Todas as coisas nós consagramos a Ti, Senhor. Muito obrigada pela noite que passou. Muito obrigada por ter nos guardado, por ter colocado os Teus anjos acampados ao redor das nossas casas. Coloque também, Senhor, os Teus anjos acampados ao redor dos nossos filhos, das escolas, das nossas empresas e das nossas vidas. Muito obrigada por esse tempo precioso. Muito obrigada por cada mulher que está aqui, que vai receber uma porção do Espírito Santo no dia de hoje. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos e damos glória. Amém. Muito bem, meninas. Então vamos começar. Eu fui avisando ali no grupo, né, que quem quiser, quem tiver interesse em adquirir o livro, que gosta de ler, de grifar, depois, se quiser me pedir o linkzinho, pode pedir, mas eu vou lendo aqui com vocês também, tá bom? Então, vamos lá. O tema dessa semana, o tema que nós vamos trabalhar essa semana, quem tiver aí puder separar um caderninho, tá bom? Específico para esse devocional. Eu tenho aqui o meu caderninho, eu vou colocando dia 1, dia 2. Então, separe, né? Porque o que é um devocional? Não é só você ler ali, mas é você meditar naquilo que você leu, é você orar sobre aquilo que você leu, é você devocionar um tempo realmente para aquilo. Então tenha um caderninho, gente, porque às vezes coisas que a gente vai falar, ou depois, né, vocês vão sempre ter alguma tarefinha,
o que vier, você anota para você não esquecer. Às vezes algo aqui durante o nosso tempo que você sentir no seu coração, que você sentiu o Espírito Santo falando com você no seu coração. Então tenha um caderninho para você anotar, tá bom? Então o tema dessa semana, o tema do nosso devocional dessa semana que estamos começando é: tudo começa com uma semente. Esse é o tema, tá? Então semana 1, dia 1. Tudo começa, semana 1, a história de uma raiz ferida. Semana 1, a história de uma raiz ferida. Dia 1, tudo começa com uma semente, tá bom? Depois eu vou colocar também para vocês lá no nosso grupo. Para quem não sabe, nós temos um grupo que é o grupo Empreendedoras com Propósito. Nesse grupo depois eu mando ali certinho o tema da semana, o dia, o link que vai ficar no YouTube. E ali dentro desse grupo a gente vai trabalhar outras coisas também. Quem não estiver, depois pode me chamar aqui no direct para entrar no grupo. E se você quiser convidar outras amigas, outras mulheres para estarem aqui com a gente nesse tempo de devocional, se você já tá entendendo aí que vai ser um tempo precioso e tá lembrando de alguma amiga, já convida ela, tá bom? Então vamos lá. Tudo começa com uma semente. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Gente, como assim, né? Como assim? Se a semente morrer, ela vai dar fruto. Como assim? Vamos ver como assim, tá bom? Toda árvore, um dia, foi uma semente. Se observarmos qualquer planta, nos daremos conta de que ela iniciou com uma pequena semente. Mas qual é a história desse grão? Com que propósito ele foi plantado? Quem semeou este grão? No texto registrado no Evangelho de João, Jesus nos revela os possíveis destinos de uma semente, mas se refere, acima de tudo, àquela que Deus plantou dentro de nós. Tá? Portanto, se deseja saber para onde está indo e anseia entender o que está acontecendo hoje na sua vida, precisará lembrar-se da história da sua semente. Então, gente, aqui nós começamos a perceber que a semente, né, somos nós. Nós somos uma sementinha. E o que ele já vem trazendo aqui? Que cada semente, ela depende de onde ela foi semeada, de quem a semeou, onde ela foi plantada, qual o ambiente que essa semente ela nasceu, ela foi colocada. Nós somos essa semente, tá bom? Sugiro que faça isso agora. Então, prestem atenção que já vem uma tarefinha para hoje, tá? Não se preocupe, você não estará sozinha. Deus a ajudará nesse processo e usará a semente como veículo para levá-la a essa compreensão. Contudo, antes de iniciar o exercício, necessitamos compreender o que é a semente. Tudo que Deus realiza traz a marca dele, o que significa dizer que os atos divinos em nós constituem uma semente. Ele consegue condensar nossa pequena estrutura, um DNA dotado de um potencial gigantesco. É isso mesmo, o Senhor não nos dá nada pronto, tá? Mas ele nos capacita com certo poder, que é a semente, que nós, por outro lado, temos a responsabilidade de cuidar se desejamos participar de seus propósitos. Um exemplo disso foi quando criou o Jardim do Éden e comissionou a Adão cuidar dele, dar nome aos animais e lançar outras sementes à terra. Gente, então o que a gente começa a perceber aqui? Olha que forte essa parte. Que Deus consegue condensar nessa pequena estrutura que é a semente que foi plantada em nós, um DNA dotado de um potencial gigantesco. O que é esse DNA dotado de um potencial gigantesco? Gente, nada mais é do que o DNA divino. Nós vamos começar o dia de hoje já
profundo mesmo, e nós precisamos entender, eu preciso que vocês entendam que dentro de cada uma de nós existe uma semente com o DNA de Deus, tá? Quem ainda não tem total credibilidade, quem não acredita nisso, nós vamos começar a construir isso. E você vai sair desse devocional, você vai sair acreditando nisso e mais, você vai entender, você vai compreender, você vai sentir esse DNA de Deus dentro de você, tá bom? Quando nós nascemos, nós somos presenteadas com essa sementinha do DNA de Deus. E essa semente, essa composição, essa marca de Deus, ela nasce com a gente, ela está na gente, e está aqui, ó. Um potencial gigante, porque Deus é gigante, entendeu? O problema é que ao olharmos para esse grãozinho tão miúdo, nem sempre somos capazes de enxergar o poder incrível que ele carrega em si mesmo. E por esse motivo que o profeta nos aconselha a não desprezarmos os pequenos começos. Está lá em Zacarias 4:10. Assim como a vida humana inicia com uma semente minúscula no ventre da mulher, e a semente de um carvalho de 25 metros de altura e 20 toneladas não mede mais do que 3 centímetros e não pesa mais do que 10 gramas, Deus pôs dentro de você e de mim um potencial imenso e desproporcional, comparado ao tamanho da semente que carregamos. Portanto, não despreze a sementinha, tudo começa com ela. Então, às vezes hoje, né, você esteja se sentindo pequena, você olha para tudo, você olha para o seu negócio, você olha para sua casa, você olha para outras mulheres, você olha para os seus problemas e você se sente minúscula. Eu já estive nesse lugar. Eu já fui essa semente que se achava um nada, que falar, quem sou eu na fila do pão? Mas acredite, é a partir dessa sementinha, é a partir desse pequeno grãozinho que Deus vai transformar a sua vida. É a partir dessa pequena esperança que tem aí de você, que Ele plantou mesmo antes de você nascer, que a sua vida, a partir de hoje, ela começa a ser transformada, tá bom? Também é essencial levar em conta que ela, a semente, só irá se desenvolver no ambiente correto. Presta atenção, gente. Certa vez visitei uma aldeia indígena e notei alguns colares feitos de sementes. Logo pensei, elas não deviam estar expostas em um colar, e sim na terra. Afinal, a semente não é um fim em si mesma, e por essa razão não produzirá nada se estiver pendurada no pescoço de alguém. Para dar início a algo grandioso, ela necessita ser plantada. Diante desse entendimento, eu lhe pergunto, onde está a sua semente? No colar ou na terra? Isso é uma pergunta para você se fazer e refletir. A sua semente, você, o seu coração, aonde ele está plantado hoje? Ele está num colar ou ele está na terra para criar raízes? Qual é o ambiente? Algo crucial nesse processo é compreendermos que uma vez semeado, o grãozinho precisa morrer para que todo o seu potencial se manifeste. E quando se dá esse óbito? Quando se dá essa morte? No instante exato em que abrimos mão de quem sempre fomos, para que floresça quem podemos vir a ser. Isso é muito forte, isso é muito desafiador. Eu vou ler de novo, tá? Algo crucial nesse processo é compreendermos que uma vez semeado, o grãozinho precisa morrer para que todo o seu potencial se manifeste. E quando se dá essa morte? No instante em que abrimos mão de quem sempre fomos, para que floresça quem nós podemos vir a ser. Na verdade, ao entrar em contato com a terra, a semente parece morrer, porque ela fica enterrada, ela fica escondida.
Entretanto, o que acontece de fato é que conforme o tempo passa, toda a sua capacidade, ela vem para fora. Determinadas áreas da nossa vida são como a terra. E talvez você pense, isso vai me atolar, isso vai me destruir, isso vai me esconder. Mas a realidade é que essa aparente morte que essa sementinha vive é o seu desenvolvimento e não o seu fim. Então, gente, a semente ela só se desenvolve no ambiente correto. Ou seja, aonde nós estamos, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos participando, as pessoas com quem nós estamos andando, aquilo que nós estamos semeando ali na nossa semente, aquilo que nós estamos aguando, regando, colocando na nossa semente, que aqui é nós, o nosso coração, é o que vai determinar de que forma ela vai se desenvolver. E aqui também ele traz que a semente, ela precisa primeiro se esconder. Então, talvez hoje, né? E aqui é o que a gente fala, né? O que a gente chama, que eu aqui no meu entendimento, eu chamo do nosso processo de deserto. Muitas vezes, quando nós estamos nos sentindo perdidas, incapazes, frustradas, nada tá dando certo e a gente deseja, a gente quer um romper na nossa vida, a gente quer que algo sobrenatural aconteça, a gente quer conhecer Deus verdadeiramente na sua inteira capacidade, na sua inteira profundidade. A gente quer ter esse relacionamento mais profundo, nós precisamos morrer, nós precisamos mergulhar, nós precisamos enterrar a nossa semente aonde? No ambiente correto. Não é nas pessoas, não é buscando fora, entende? Onde nós vamos enterrar essa semente? Aonde você precisa enterrar, se enterrar e mergulhar, para que essa semente ela comece a criar as raízes e para que você possa começar a descobrir o que Deus tem para você, o que Deus tem para sua vida, o que Deus tem para o seu negócio. É mergulhando em Deus, gente. É você se escondendo muitas vezes do mundo e você entrando no seu lugar secreto com Deus, tá? Então Deus nos esconde assim como a semente é escondida na terra, para podermos ser preparadas para florescer e dar frutos. Mas aqui, né, gente, tem essa questão que ela trouxe ali. Se nós não estivermos dispostas a abrir mão de quem nós somos, porque hoje, quem eu sou hoje é fruto da onde eu fui plantada lá atrás. Quem você é hoje, aonde você está hoje, é fruto do que aconteceu até então. Só que já não tem aquela frase que diz: se você deseja coisas diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Isso significa você mudar de ambiente, é você abrir mão. Quando nós queremos um toque profundo e sobrenatural de Deus na nossa vida, nós precisamos colocar o nosso joelhinho no chão e dizer assim: Deus, eu me rendo, eu entrego tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, eu abro mão de quem eu sou, de quem eu fui até agora, e eu quero que o Senhor me faça nova criatura. Eu quero que o Senhor trabalhe em mim, eu quero que o Senhor trabalhe nessa semente que sou eu. E isso é muito difícil. Porque na teoria é muito fácil a gente falar: eu abro mão, eu não tenho problema não, eu vou deixar Deus agir na minha vida, deixa que Ele me muda. Mas no dia a dia, gente, é muito difícil. Eu estou sendo e eu fui, agora Deus tem me levantado, vocês estão aqui, têm percebido. Mas eu passei um tempo de deserto onde eu fui massacrada, eu fui esmagada. Deus precisou me tratar no mais profundo da minha raiz. Ele precisou trabalhar e vem trabalhando, tratando o meu orgulho, a minha falta de humildade, a minha prepotência, o meu autoritarismo, a minha necessidade de controle. Como que uma pessoa que é centralizadora, que é controladora, que é prepotente, que acha que sabe mais que todo mundo, como que uma pessoa dessa vai se submeter a Deus? Vai entregar a sua vida nas mãos de Deus e falar: tá aqui, não preciso saber mais nada. Isso é um passo de fé. É um passo de fé que nós precisamos dar, tá bom? Talvez você
seja uma mãe no puerpério, ou alguém que vive ao meio aos problemas no casamento, e talvez você esteja aí pensando, isso vai me destroçar, essa situação que eu tô vivendo vai acabar comigo. Para quem não sabe ainda, eu sou separada, tem quase 2 anos que eu e o pai dos meus filhos, nós nos separamos, né? Nós morávamos juntos, nós mantínhamos uma união estável e em um dado momento nós resolvemos que não dava mais. Nós não tínhamos Deus nas nossas vidas, eu não tinha Deus na minha vida. Ali naquela situação eu pensei, agora acabou pra mim, eu vou morrer. O sentimento que eu tinha era de morte. Era de que a minha vida tinha acabado. O que eu ia fazer? Endividada. Porque, gente, eu tava endividada dos pés à cabeça. Até hoje eu não entendo da onde surgiu tanta dívida na minha vida. Foi uma bola de neve que foi criando, que foi acontecendo. E eu nunca fui uma pessoa consumista de comprar coisas. Eu estava endividada dos pés à cabeça, com 2 filhos. A Sofia, ela não tinha nem 1 ano ainda. Tá? Eu não tinha nem condição de pagar uma conta de luz sozinha. Então, ali naquele momento eu pensei, agora a minha vida acabou. O que eu vou fazer, mãe, solteira, com 2 crianças? O que vai ser da minha vida? E gente, ali eu entendi que só seria pela misericórdia de Deus. Que só a misericórdia de Deus poderia dar um jeito na minha vida. Porque mais que eu tivesse uma rede de apoio, porque mais que eu tivesse pessoas para me ajudar, porque mais que a minha mãe, a minha irmã, as minhas irmãs de coração, elas sempre, tudo que eu precisei, elas sempre me apoiaram, elas sempre me ajudaram, inclusive com recurso financeiro, tá? Mas dentro de mim eu tava morta. Ali foi o fim para mim. Eu já estava num processo de depressão. Ali eu passei 3 dias que eu acho que eu vivi uma depressão profunda. Eu só sobrevivi aqueles 3 dias iniciais ali da separação. E ali eu me rendi. Foi naquele momento que pela primeira vez na minha vida, eu coloquei o meu joelho no chão e eu disse, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Por mim, hoje, o Senhor já podia me levar, mas eu tenho 2 filhos aqui. Foi essa oração que eu fiz. A minha vontade naquele momento era de morrer. Mas eu falei pra ele, mas eu tenho 2 filhos aqui. O Senhor me entregou 2 crianças pra eu cuidar. E eu não sei, mas dentro de mim, eu sempre tive que o Senhor tem algo maior pra minha vida que eu nunca entendi. E eu sempre busquei, eu sempre persegui isso. Mas agora chega. Até aqui eu fiz por mim, eu fiz do meu jeito, eu fiz como eu quis. E olha onde eu vim parar. Mas a partir de agora eu não quero mais. A partir de agora eu quero conhecer o Deus que faz milagres. Gente, eu falei desse jeito, ó. A partir de agora eu quero conhecer o Deus que os crentes falam que existe. Foi essas palavras que eu usei. Eu quero conhecer o Deus que os crentes falam que existe. Porque eu não conheço esse Deus. E eu quero conhecer. Eu sempre tive fé. Sempre positividade. Sempre acreditei em Deus. Sempre respeitei a Deus. Mas ele era lá e eu aqui. Ele era distante. Por mais que eu fizesse as minhas orações. Por mais que eu tivesse os meus momentos de intimidade. Mas nunca até então havia sido com a profundeza que a partir daquele momento foi. Gente, não estava nos meus planos abrir todas as coisas da minha vida aqui. Os meus planos eram ler isso daqui e pronto, mas como eu disse, Deus tem total liberdade. E eu tenho certeza que se Ele me chamou para esse devocional, se Ele me chamou para esse tempo com vocês, chegou o tempo de eu abrir a minha boca e contar a minha história. Porque Deus também tem ministrado ao meu coração que o tempo da vergonha já passou. Eu tinha muita vergonha de falar sobre as minhas dívidas, por exemplo. Eu morria de vergonha disso, gente. Por quê? Orgulhosa. Orgulho a mil. Como que uma pessoa que se intitulava independente, não precisava de nada, não precisava de ninguém, que dava conta de tudo, extremamente orgulhosa,
e a admitir que estava endividada, que chegou ao fundo do poço, que não tinha nem dinheiro para pagar uma conta de luz, para comprar um leite, entende? E olha o que Deus faz na nossa vida. Hoje Ele me levantou, hoje Ele tirou toda essa vergonha para mim, essa condenação não existe mais. E hoje eu sou essa pessoa que não estou ainda com a situação mais perfeita do mundo, mas que hoje eu posso dizer que eu vivo a prosperidade de Deus na minha vida. Não sou rica, não tenho dinheiro sobrando, ainda estou pagando milhões de dívidas, ainda tem dias que eu olho e falo, meu Deus, como eu vou comprar um pacote de fraldas hoje? Porque eu não sei quantas aqui estão em dívidas e estejam precisando ouvir isso, porque eu acredito que isso seja para alguém ou para alguma pessoa específica. Mas tem jeito. Tem jeito, porque eu estou aqui para dizer para você que tem jeito. E hoje eu vivo na dependência de Deus. Quando eu não sei o que eu vou fazer, quando eu não sei como eu vou pagar alguma coisa, eu vou pro meu joelho no chão e falo, Deus, o Senhor sabe o que está fazendo da minha vida. O Senhor é o meu provedor. Hoje Deus é meu marido, é meu provedor. Jesus é o meu sustento. Jesus é o homem da minha casa. Então eu falo, eu preciso da sua provisão. E Ele sempre vem com uma provisão. Quando eu coloco pra vocês que aqui nos meus vídeos que eu vivia uma vida de mentira no digital, é porque eu vivia, gente. É porque eu vivia, eu pensava, imagina, eu, uma empresária de sucesso, uma diretora de carro cor-de-rosa, como eu era na Mary Kay, uma mulher que é vista em palcos, ganhando viagem, ganhando coisas, que criou uma imagem de uma vida perfeita, de uma família perfeita. Imagina que eu vou falar pra alguém que eu tenho dívidas, que eu tô destruída por dentro, que eu tô podre por dentro. Entende? E hoje eu não tenho mais vergonha de falar. Tenho contas atrasadas, pago ainda a conta atrasada, preciso de educação financeira. Estou aprendendo a parte da educação financeira, não tive isso de berço, não aprendi. Fiz administração, sou formada em bacharel de administração, gente. Mas na faculdade a gente não aprende nada. Não aprendi a administrar o meu dinheiro, não aprendi a administrar as minhas finanças. Mas hoje eu sou uma nova pessoa. Que eu não tenho vergonha de vir aqui e abrir tudo isso para vocês e dizer, não importa onde você está, não importa a situação na qual você esteja passando, Deus tem algo para sua vida. Eu estou com umas mentoras maravilhosas na parte aqui do meu profissional agora e elas sempre falam, são mentoras cristãs, isso é algo que a gente vai falar nos próximos dias nos devocionais. E elas sempre falam assim, aonde Deus fecha uma ferida, Ele abre um ministério. A sua ferida hoje, aquilo que você está vivendo hoje, pode ser parte do propósito de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus deseja entrar e curar na sua vida hoje, é onde Deus quer te levantar. Para que você possa levantar outras pessoas, para que você possa levantar outras mulheres. E é o que Deus tem feito na minha vida. Ele está curando as minhas feridas internas, Ele está curando. E é tudo de dentro para fora, é um processo. Tá? As pessoas ao meu redor, elas começam a ver os frutos desse processo. Externamente as coisas estão se ajeitando. Mas é um processo. Então, eu não sei qual é a sua ferida hoje. Eu não sei aonde a sua semente ela está hoje, aonde a sua semente ela foi plantada, onde ela foi semeada, qual é o nível de podridão que está a raiz dessa semente, o que você esconde de todas as pessoas. Mas Deus pode te tirar desse lugar e Ele quer fazer isso. Ele te chamou para fazer isso. Porque senão você não estaria aqui nessa live, nesse tempo, me ouvindo. Então, fiquem atentas, tá? Esta é a terra que Deus providenciou para desenvolver a semente que há dentro de você. Olha só, gente. Nem foi proposital que eu parei ali e falei todas essas coisas. E agora vem. Esta é a terra
que Deus providenciou para desenvolver a semente que há dentro de você. Talvez aqui, esse tempo, esse devocional, essas 8 semanas que nós vamos passar juntas, 8 horas da manhã, seja a terra, o ambiente, o início dessa jornada que Deus preparou, que Deus te chamou, que Deus te pegou pela mão e te buscou, para que a sua semente ela possa ser transformada. Por isso, não pense que tudo está acabando. Há muita vida e muito poder na sua semente. E tudo isso vai aflorar em nome de Jesus, eu tenho certeza. Gostaria que você trouxesse à memória agora a semente que você foi, tá bom? Pense no seu histórico familiar, no dos seus pais e todas as circunstâncias pelas quais você passou. Quem sabe você tenha vindo de um lar disfuncional e carregue uma semente cuja capacidade ainda desconheça. Por isso, eu quero encorajá-la a relembrar a sua história de origem. Meu conselho é: não menospreze o lugar de onde você veio. Próprio Jesus nasceu em uma manjedoura. Não despreze o seu histórico de vida, porque você foi plantada pelo Senhor. O Salmo 139 nos relata que Deus nos entristeceu no ventre da nossa mãe. Você já viu um artesão trançando um tapete? É assim que nós fomos tecidas e moldadas pelas mãos do grande artesão, que nada cria sem um propósito. Mulher, você nasceu com um propósito divino no seu DNA. E se hoje você ainda não sabe qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, está na hora de você mergulhar na sua história, nas suas profundezas, porque as feridas que Deus quer curar na sua vida, tudo aquilo que Deus quer restaurar na sua vida é onde Ele vai abrir para você o seu propósito e o seu ministério. Hoje eu tenho total clareza de qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, com mulheres empreendedoras e também com outras mulheres, e Deus tem aberto cada vez mais. Isso não é a minha prepotência, isso não é o meu orgulho, muito pelo contrário. É com muita humildade hoje que eu falo isso. É com muita pobreza de espírito que eu falo isso. Que eu sou uma mulher improvável. Se fosse por mim mesma, eu não estaria aqui falando pra vocês das minhas dívidas, dos meus fracassos, das coisas que eu passei. Mas é uma ferida curada. E Deus também quer curar as suas feridas para que você possa curar outras feridas de outras pessoas. Tá? Então, portanto, mergulhe nessa busca para entender o princípio da sua história e assim você vai descobrir quem o Senhor deseja que você se torne. Lembre-se das palavras de Deus ao profeta: antes de formá-la no ventre, eu a escolhi. Antes de você nascer, eu a separei. Isso está lá em Jeremias 1:5. Empreenda essa jornada com convicção de que você é a semente que deu certo. Gente, ninguém aqui deu errado. Sabe por quê? Porque se você nasceu, é porque Deus quis que você nascesse. Esse pai e essa mãe que você tem, foi Deus que te colocou ali. Essa família que você tem, foi Deus que te colocou ali. Esses problemas que Deus te deu, Ele te deu. Por quê? Porque Ele precisa que você passe por tudo isso. Para que depois você seja curada, para que você possa curar outras pessoas. Eu nasci em um lar disfuncional. Meu pai era alcoólatra, hoje é falecido, ele foi alcoólatra. Quando eu tinha 11 anos, eles se separaram, meu pai e minha mãe. Eu já presenciei o meu pai bater na minha mãe, eu me lembro de uma única vez. Mas se eu vi uma única vez, isso deve ter acontecido outras vezes. Então, eu venho de um lar disfuncional. Eu venho de um lar onde a minha mãe, ela precisou ser aquela mulher forte, aquela mulher empoderada, a mulher provedora. Eu cresci com esse exemplo maravilhoso de uma mãe que me criou, que me cuidou, que deu tudo o que eu precisava e que fez o melhor que ela podia naquele momento. Então, eu cresci nesse ambiente. Eu cresci indo nas festas de família e vendo meu pai beber e começar a dar vexame, começar a dar show.
Eu cresci em um ambiente onde, quando minha mãe estava nas festas, ela se cansava, ela fala, chega, vamos embora. E a gente entrava no carro e muitas vezes o meu pai nos deixava no terminal, porque minha mãe falava, eu não vou mais, porque eles iam discutindo, eles iam gritando dentro do carro. Gente, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu nunca contei isso pra ninguém. E eu estou aqui partilhando com alegria esse processo da minha vida, para vocês entenderem que por trás de todo palco existe um bastidor e que Deus quer sarar e curar as nossas feridas. Então eles iam brigando, gritando dentro do carro, chegava um momento que a mãe dizia, para esse carro aqui, e ele deixava a gente aonde estivesse. E a gente descia e a gente ia para casa de ônibus, circular de ônibus, não sei como vocês falam aí na região de vocês. E a gente chegava em casa, não me lembro de mais coisas assim, mas eu lembro que depois meu pai chegava muito tarde, muito bêbado. Eu cresci em um lar onde na madrugada, tarde da noite, os donos de bares iam bater lá na porta e chamar ele. E ele não estava em casa. Quem estava em casa era eu, minha mãe e minha irmã. E a gente sentia medo. Porque a gente sabia que ele estava devendo. Então a gente sentia medo do que aquelas pessoas poderiam fazer. Se aquelas pessoas iriam entrar na nossa casa para procurar ele. Então eu cresci em um lar disfuncional. Só que Deus me colocou nesse lar. Por muito tempo eu culpei o meu pai. Por várias coisas, pelas minhas dívidas. Eu culpei o meu pai por eu não ter sabido administrar o dinheiro, porque o dinheiro sempre veio até mim com facilidade. Eu sempre soube como fazer para gerar o dinheiro, mas o dinheiro, ele se esvaía da minha mão. É conta que aparecia, é dívida, é coisa para pagar, além, parece coisa sobrenatural, espiritual, sabe? Além, claro, da má gestão financeira, mas por muito tempo eu culpei ele por isso. Mas foi nesse tempo de eu mergulhar, de eu enterrar minha semente para que Deus pudesse tratar nas raízes, que eu aprendi a amar o meu pai. Eu aprendi a amar o meu pai, eu aprendi a honrar o meu pai, eu aprendi a sentir uma gratidão sem fim pelo meu pai depois que ele se foi, depois que ele morreu. Porque eu não tive contato com ele depois de uma certa altura ali da minha adolescência. Porque conforme eu fui entendendo as coisas, eu parei de querer presença, eu parei de querer ver ele. Então eu cresci num lar disfuncional, eu não sei qual é a sua história. Eu não sei qual lar que você cresceu, eu não sei pelas coisas que você passou. E talvez ninguém saiba. O único que sabe verdadeiramente tudo o que você passou, todas as feridas que estão aí muitas vezes em camadas tão profundas que nem você sabe, é Deus. E ele, gente, é o único que pode nos tirar de onde nós estamos. Você pode fazer curso de autoconhecimento, você pode ir para coaching, gente, você pode fazer, entendeu? Porque eu fiz e aconteci. Quem me acompanha, quem me conhece sabe. O quanto eu busquei coisas para me ajudar a curar, a me salvar, como eu já coloquei aqui. Tem até uma sequência no meu destaque. Eu procurava algo que me salvasse, que me tirasse daquilo que eu tinha dentro de mim. E foi só quando verdadeiramente eu coloquei Deus na jogada. Quando eu coloquei Ele à frente, quando eu pedi para Ele entrar, é que a coisa aconteceu. Eu não tô dizendo que você não deva ter mentores, pessoas ao seu lado. Só que Deus vai colocar a pessoa certa para você. Deus vai colocar a pessoa certa para te ajudar, para te direcionar, para te instruir. Você vai saber que foi Deus que colocou essa pessoa no seu caminho. Nis, talvez isso seja para você. Talvez tudo isso que eu tô contando, gente, não foi planejado eu contar essas coisas da minha vida. Não foi. Mas talvez Deus esteja falando com você, porque Ele vem, Ele pega na nossa mão e Ele nos traz. Ele manda buscar na porta. Ninguém tá aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Nós somos todas mulheres improváveis que Deus quer levantar para fazer diferença na nossa casa, na nossa família, na nossa geração, no nosso ambiente. Então pensem aí. Qual é a situação que você
tá passando dificuldade, você tá no puerpério, é na sua maternidade, é no seu casamento, é a separação, é um novo emprego, é a falta de Deus, é o seu negócio no empreendedorismo. Qual é a situação, o ambiente que você esteja se sentindo destruída, destroçada nesse momento? Anote quais as áreas da sua vida que você não tá aguentando mais, que você precisa de um toque de Deus. Anote aí no seu papel do devocional quais as áreas da sua vida que hoje você não aguenta mais, você tem vontade de gritar, você tem vontade de sair correndo, você não aguenta mais carregar essa máscara que você carrega. E pense aonde você veio, aonde a sua semente foi plantada. Desde lá do ventre da sua mãe, as coisas que você lembrar. Peça ao Espírito Santo. Quando a gente sair daqui, que você for fazer a sua oração, quando a gente sair desse primeiro dia, você vai lá, você vai fazer a sua oração. E você vai colocar o seu joelho no chão. Mulheres, quem ainda não ora de joelho no chão, comecem a fazer isso. Porque eu era preguiçosa, tá? Eu falava com Deus deitada, quase dormindo na minha cama. E quando eu aprendi o poder da oração e o poder do joelho no chão, o sobrenatural começou a acontecer. Então, experimentem, coloque o seu joelho no chão e fale para Deus. Me traga a memória, Espírito Santo, revela para mim, porque eu cansei. Eu quero ir no profundo, eu quero uma mudança. Eu quero uma verdadeira mudança na minha vida. Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero experimentar a verdadeira prosperidade de Deus. Eu quero viver debaixo da promessa de Deus. Eu quero viver aquilo que Deus me criou para ser. Coloque o seu joelho no chão e peça isso a Ele. Peça de coração. Fala, eu estou de coração aberto. E vejam o que vai acontecendo nos próximos dias. Vai doer, gente. Vai doer. Mas se você tomar uma decisão verdadeira, Deus vai te dar a força e a coragem necessárias para que você suporte e passe por esse processo, tá bom? Você é a semente que deu certo. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que você é a semente que deu certo, tá bom? Não menospreze o lugar de onde você veio. Não menospreze o lugar que você foi plantada. Não culpe a sua família. Não culpe o ambiente que você esteve. Porque é ali que você precisava estar. É por tudo aquilo que você precisava passar. Para que hoje, nesse momento, Deus viesse com a mão dele. Como se ele estivesse fazendo assim, gente. Ele pega na sua mão e ele fala, agora vem que eu vou cuidar de você. Tá? Então deixe Deus cuidar. Você é a semente que deu certo. Está na hora de florescer aonde Deus te plantar. Está na hora de florescer onde Deus te plantar. Deus vem ministrando sobre isso. Floresça onde Deus te plantar há algum tempo e eu não entendia muito bem. Eu só anotava e falava, na hora certa eu vou entender. Mas florescer aonde Deus nos plantar é isso. O florescer não é só de formas financeiras. Os frutos na vida de uma pessoa, a gente não olha pelos bens que ela tem, mas pela transformação pessoal, de caráter, de coração, de personalidade que ela vive. E é o que eu desejo para todas nós aqui nesse tempo de devocional. Hoje foi o primeiro dia, hoje foi um dia mais extenso, mais profundo, para vocês poderem entender a profundidade que Deus quer nos levar. Tá? Então, agora, ao sair daqui, ao encerrar esse nosso momento, eu peço para que vocês realmente tirem um tempinho aí com Deus e se derramem na presença dele, sabe? Coloquem um louvor que vocês gostem, coloquem um louvor aí para ouvir, fechem os seus olhos e se conectem. Coloque o seu joelho no chão. Deixe o Espírito Santo falar com você, convidem ele. Quem não tem o hábito, quem ainda não tem esse discernimento dessa figura de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não tem problema. No tempo certo, todas as coisas vão se revelar para você. No tempo certo, Deus vai fazer acontecer na sua vida. E todo o entendimento necessário você vai ter. No tempo certo. Não se compare, não olhe para o processo do seu vizinho. Foca no seu processo. Foque em curar as suas raízes. Porque é para isso que nós estamos aqui.
para nós curarmos as nossas raízes e para nós sermos mulheres enraizadas e alicerçadas no Pai. Tá bom, meninas? Muito obrigada por esse tempo precioso. Espero vocês lá dentro do nosso grupo. Convidem outras mulheres para estarem aqui com a gente amanhã, às 8 horas. Alguns dias vão ser mais rápidos, outros dias vão ser mais demorados. Como eu disse, o Espírito Santo tem total liberdade aqui no meu Instagram, no meu perfil, na minha vida. Então, quem tiver que estar, vai estar. Quem não tiver, não vai estar. E tá tudo bem. Nós estaremos aqui. Desejo que vocês fiquem com essas palavras, que vocês meditem nessas palavras. Eu vou colocar lá dentro do grupo a foto das páginas, caso alguém queira. Vou colocar de novo o linkzinho, caso alguém queira ter o devocional. Mas se entreguem, mergulhem, porque grandes coisas Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas. Primeiro Ele nos cura, para que depois nós possamos ser levantadas para curar outras pessoas. Isso aqui não é sobre mim. E também não é sobre vocês. É sobre uma geração. Tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada. Eu amo de verdade vocês e amo esse ministério que Deus me deu. Beijo!